Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Marcos narra hoje esse embate dos mestres da lei, dos fariseus, que foram de Jerusalém até a Galiléia para se encontrar de Jesus. Não para escutar a palavra de Deus, ter uma conversão, acreditar que o Messias é o Filho de Deus. Não, eles foram lá para procurar algo de errado em Jesus. E eles encontram algo de errado nos discípulos de Jesus, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. E a tradição judaica, como narra o Evangelho hoje de São Marcos, tudo aquilo que são os preceitos judaicos, alguns deles, que são tantos e tantos preceitos que a tradição judaica traz, que é muito complicado de se falar. Aqui se narra só alguns, aquele de lavar, como lavar os copos, a maneira certa, a jarra, vasilha de cobre, que os fariseus, quando vinham da praça, não comiam sem tomar banho, não comiam sem lavar bem as mãos. E às vezes vão perguntar a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus vai citar, para dar a resposta àqueles mestres da lei fariseus, o profeta Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque aqueles fariseus e os mestres da lei deixaram os mandamentos da lei de Deus de lado para seguir as tradições humanas. E Jesus fala que o principal é seguir a Deus. Os fariseus olham de fora para dentro, mas Jesus olha de dentro para fora. Para Jesus, não são os preceitos, as tradições, as doutrinas humanas que nos levam a Deus, que nos levam ao Pai, que nos levam à salvação, mas simplesmente é o gesto de amar do nosso coração, puro, sincero, cheio de amor, esse que é valorizado por Jesus. E Jesus vai continuar falando para eles, dizendo que vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E Jesus vai dizer ainda mais duramente
Vós sabeis como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Jesus vai citar Moisés no mandamento das tábuas da lei, dizendo para honrar seu pai e sua mãe, mas ainda mais quem amaldiçoa seu pai e sua mãe deve morrer. Mas os judeus, os fariseus, para não ter a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe na sua velhice e no desamparo, vai dizer que o sustento que eles poderiam dar a seus pais é corban, quer dizer, é consagrado a Deus, é como se fosse um dízimo. E aí eles se isentam de sustentar o seu pai e sua mãe. Então, Jesus vai finalizar dizendo: vós esvaziais a palavra de Deus com a transmissão que vós transmitis. Então, a palavra que eles professam, as tradições que eles tanto veneram, que eles tanto zelam, que eles tanto praticam, ela se esvaziou. São palavras vazias. Esvaziaram a palavra de Deus, porque para eles a tradição era mais importante de que viver à luz da graça do amor de Deus. Tudo para eles se tornaram juízes, e aqueles que não seguiam as tradições e os seus preceitos, essas pessoas eram excluídas, essas pessoas eram pecadoras. Portanto, Jesus quer cada um de nós, ou nos orientando a viver de modo diferente, cumprindo sim os seus ensinamentos, cumprindo os mandamentos da lei de Deus, que é a palavra cheia, essa palavra de amor. Os mandamentos da lei de Deus nada mais são do que uma bússola, uma orientação de como aquele que segue a Deus, o cristão, deve seguir, deve nortear a sua vida. Não são nada de sacrifício. Quando cumprimos os mandamentos, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Que nós deixemos de estar sendo perfeitos pelo lado de fora para nos mostrarmos para os outros, mas para sermos perfeitos no nosso coração para agradar a Deus. Que nós não esvaziemos as palavras de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.